Bom dia, Alex, tudo bom? É um prazer estar aqui com você, Mônica. Tudo bem? Obrigada, viu, por aceitar esse convite e estar aqui conversando comigo, né, e com todos. Alex, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, né? A gente se conhece, é amigo, trabalhamos já juntos também, mas queria quem que é você, né, e seu trabalho. Ok. Bom, eu sou psicólogo de formação, atuo na área de desenvolvimento humano já há um pouco mais de 20 anos, tenho uma empresa nessa área de consultoria. A O nome gente da sua atua, empresa? Bertoldi Nagal, a gente desenvolve projetos na área de aprimoramento de gestão, desenvolvimento organizacional, formação de times, ganho de eficiência financeira e outras temáticas. Faz 20 anos aí que a gente está junto, eu, meu sócio, o Fregonese também junto. Eu atuo também em programas de liderança, programas de inovação, sou um entusiasta do esporte também, isso também que Sim, nos aproximou bastante. Gosto muito da questão esportiva e gosto muito de estudar performance humana. Acho que perfeito. hoje é o meu principal foco é esse, voltado para essa questão de performance humana. Ô, Alex, você trabalha com empresas também, Sim, com equipes, né? E individualmente também, né? sim, Faz atendimentos sim. na área de saúde, Sim, de... eu hoje basicamente eu atendo muitas pessoas que procuram aprimorar a sua gestão, ou por exemplo, empreendedores que têm suas empresas e querem desenvolver alguns trabalhos específicos, pessoas que assumiram times e querem melhorar suas práticas de gestão, e também algumas pessoas que estão em processos de transição de carreira. Às vezes pessoas que desenvolveram uma trajetória e querem, por exemplo, começar uma nova trajetória de carreira ou até aprimorar a carreira que estão desenvolvendo. Eu sou professor também, então dou aulas nessas áreas, então muitos também, pessoas que eu atendo são ex-alunos, pessoas que tiveram um curso comigo e acabam vindo buscar esse apoio mais individualizado. E com as equipes, mais programas de treinamento. Eu atuo muito com empresas do ramo de saúde, atuo muito com empresas de prestação de serviço, então hoje é o que eu tenho feito com mais frequência. Perfeito, Alex. Você me conhece faz um tempo já, né? Nem se falar, Mônica, eu acho que mas já se vão uns quase 10 anos já, 10 Mônica. anos, né? É, Já por aí. trabalhou comigo. Bom, você ajudou a gente, né? Com trabalhos de liderança, gestão do Sim, tempo, né? perfeito. E eu fiz esse convite, né, para falar um pouco, né? Eu estou Uhum, em um projeto novo, né? uhum, Eu corro pelas minhas razões, né? Eu corro por minhas razões, né? uhum, I run for my reasons. uhum, E porque tem gente que pergunta, ô Mônica, você mudou muito, né? Minha vida foi de muitas mudanças, né? Mudei de país, de língua, de uhum, cultura, né? Amigos, familiares. E agora, desde faz uns 4 anos, né? Que eu comecei a correr, né? uhum. Mas tem muita gente que pergunta, por que você corre, né? E muitas pessoas têm motivos diferentes, né, de Sim. praticar atividade física, né? E eu queria conversar com você sobre esse assunto, né? Uhum, Como transforma as vidas das pessoas são transformadas, né, por meio do esporte, da atividade física, como através de uma decisão, né, da pessoa, uma decisão individual, de se cuidar, né? uhum. De alguma maneira, isso ajuda a viver melhor, de uma Sim, forma, um estilo mais saudável. A pessoa precisa ter essa consciência de que precisa melhorar. Você trabalha com desenvolvimento humano, né? sim. Atividade física, estilo de vida, tudo isso leva a ter autoconfiança, né? Uhum. De alguma forma, autoconhecimento. A pessoa precisa ter essa consciência. No geral, as pessoas vão passar por uma série de experiências na vida dela. Algumas pessoas vão adquirir essa consciência, às vezes forçadamente, Uhum, às vezes é uma questão de saúde, né? A pessoa vai ao médico. Alguns constroem essa consciência por meio de referências. Então, às vezes você passa a se inserir em um outro grupo de amigos que te dão essa referência e você fala, opa, seria interessante você praticar o esporte, às vezes pelas referências familiares. E às vezes as pessoas vão também se perceber com uma necessidade de transformação, né? Eu sempre falo que às vezes tem uma coisinha que começa a incomodar a pessoa. Ela diz, olha, eu gostaria de fazer algo diferente, né?
Nós, seres humanos, gostamos de experimentar, né? Nós somos uma espécie curiosa. Sim. Né? E às vezes as pessoas acabam nessa experimentação, nesse processo, descobrindo algumas coisas. Seja na atividade física, seja em qualquer movimento de autocuidado, a pessoa ter um interesse é o fundamental. O que desperta esse interesse pode ser múltiplo, né? Pode vir de várias referências, mas o interesse é um ponto de partida bem legal. Eu acompanhei um pouco a tua transformação, eu lembro da yoga para a corrida, e é um aspecto que talvez você não venha de família de corredores, talvez você não tenha um círculo de amigos de corredores, mas aquilo naquele momento deu uma faísca. E essa faísca acaba trazendo para as pessoas uma oportunidade de você se descobrir, né? Talvez se você conversasse com a Mônica de 20 anos atrás e dissesse, olha, um dia você vai ser uma corredora, você diria, não gosto da ideia, né? Com certeza, e aí você verdade. foi nesse processo se descobrindo, né? Eu acho que tem um movimento. E também tem um outro aspecto de transformações que a própria vida traz, né? Quer dizer, os últimos anos com pandemia, as pessoas acabaram experimentando muita coisa nova. Isso. Assim, o meu caso foi a pandemia, realmente, né? Eu lembro, a gente teve um contato bem próximo, né? Por causa da minha filha, do trabalho, né? E esse motivo, essa razão, no início foi realmente, né, a necessidade de fazer uma atividade, de sair de casa, de correr, e a corrida foi a única atividade que realmente eu me senti à vontade, né. Se iniciou com isso, mas depois vieram outros, né, treinos, performance, fortalecimento, muda a alimentação, você começa a ter também um apoio psicológico, né, nutricional, pilates, fisioterapeuta, então são múltiplas, né, vamos falar assim, profissões que você acaba conhecendo, descobrindo e atuando também, né? Você fez uma transição do que eu falo de sair da condição de esportista para atleta, né? Quer dizer, tem essa condição, há uma diferença, por exemplo, olha, você tem pessoas que gostam de ir na academia, fazem sua musculação, nadam, andam de bicicleta, eu falo que são esportistas, eu mesmo me considero hoje muito mais um esportista do que um atleta. E algumas pessoas fazem uma transição para performance, primeiro se torna um atleta, depois que você entra na categoria atleta, aí você vai começar a ter os parâmetros de performance, né? Alta performance e outras questões que vão envolver isso. Essa é uma transição mais difícil. Aí eu acho que não é só mais interesse. Eu acho que é uma transição de disciplina. Sim. E esse é uma coisa bem difícil de fazer, tá? Como defines disciplina, Alex? Eu acho que ela tem muito a ver com esse entendimento dos motivos do porquê você está fazendo aquilo. Né? Eu falo que a disciplina é um compromisso com você mesma. Ou seja, a disciplina não é algo que é externo, ela é um elemento que o próprio indivíduo vai se cobrar, vai se colocar. Ninguém vai bater no teu quarto um dia chuvoso às 6 da manhã dizendo que você tem que treinar. Você consegue justificativas para isso, para não ir. Mas a disciplina envolve essa capacidade de seguir os compromissos com você mesmo. O Cottardo Caligares, finado Cottardo Caligares, tinha uma expressão que eu acho fantástica. Disciplina é prova de amor próprio. É o quanto você cumpre os compromissos que você faz com você. Quando você, numa situação de dieta, recusa um alimento que te dá prazer, você faz isso por disciplina. Então, a disciplina, ela está nessa condição, ela está nesse entendimento do quanto você reconhece suas razões. Disciplina, persistência e dedicação. São 3 elementos importantes, né? A disciplina, ela vai ter esse componente de construir e manter os compromissos. A persistência, no geral, ela vai se manifestar diante do surgimento de algum obstáculo, né? Então, o componente importante na persistência é a existência de alguma barreira. Então, vou colocar no caso da corrida, quando o indivíduo está num determinado pacer ali, que ele percebe que ele não consegue transpor, ele atinge uma barreira. Pode ser uma barreira técnica, pode ser uma barreira física, ele vai ter que trabalhar essa questão. E você tem uma situação da dedicação, que é o quanto você consegue estabelecer
investimentos naquilo que você está fazendo. Para mim, então assim, Perfeito. disciplina é o compromisso, a persistência é o confronto com a barreira Uhum. e a dedicação, ela traz para mim um componente que é o quanto você vai investir naquilo. Essas três premissas são necessárias, né, para a Sim, pessoa acordar, saber mudar, transformar a sua vida e começar a praticar um esporte e manter ele como elemento de transformação, né? eu acho que você consegue virar um esportista não sendo tão disciplinado, nem tão dedicado, nem tão persistente. Eu conheço várias pessoas que praticam atividade física de forma regular, então vamos pensar Sim, que a regularidade é um componente, a pessoa faz e tal. Você consegue ser um esportista tendo regularidade. Você não consegue ser um atleta sem esse tripé. Você não certo. transpõe a barreira de Uhum. esportista para atleta quando você diz, olha, eu preciso de dedicação, significa que eu vou ter que investir em tênis, eu vou ter que investir em tempo, Sim, eu vou ter que investir dinheiro. Você não consegue ser um atleta e melhorar sua performance se você não tiver persistência em alguns elementos, e você não vai conseguir nem persistência, nem reverter persistência, dedicação e resultados sem a disciplina. Então eu acho que a transposição da camada atleta, ela é fundamental, esses componentes. Eu acho que para o esportista, e o hobby está muito ali nessa condição, né? Quer dizer, eu posso ter diferentes hobbies de atividade física, eu acho que a regularidade é um componente importante. não tem mais essa cobrança, né? É Exato. pesado, Às né? vezes a pessoa nem vai participar de uma prova, ela não precisa se Sim, inscrever, ou às vezes ela vai para a prova, mas uhum. assim, a gente vê hoje as corridas. Participar, né? Exato, o pessoal tá lá, né, brinca, vai de uma ponta a outra lá correndo, mas está conversando com os amigos, tá, Aham. né, sai dali, vai tomar uma Heineken, quer dizer, é, A parte social também é exato, importante. exato, é um componente. Alex, você como psicólogo, o que a atividade física, seja como esportista, atleta, Hum. é, faz na mente, no corpo, na humor, as emoções, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que tem o nível fisiológico, né? A gente percebe, eu percebo muitos casos de pessoas que procuram ajuda e todas as pessoas que eu começo a atender, a primeira coisa que eu pergunto é quando fez um check-up das condições fisiológicas, hormonais e tal. No brief inicial, na anamnese inicial que eu realizo, eu sempre checo a qualidade de sono, a alimentação, então, e a atividade física é um item que parte dessa checagem. Então, a primeira Aham. coisa que eu checo é, ó, pratica atividade física, que tipo, com que frequência, como é que está a qualidade do sono, como é que está a qualidade da alimentação. Por quê? Nós somos um ser orgânico. Se você se alimenta mal, dorme mal, se seus hormônios estão desequilibrados, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, eu tô desmotivado com o meu trabalho, Tá, mas peraí, como é que está o seu orgânico nesse processo? Uhum. Porque se o orgânico não estiver legal, você pode estar interpretando de forma errada, Certo. né? Você pode estar interpretando uma questão fisiológica como uma questão exclusivamente psicológica, e Aham. não é. Então, aí a gente tem esse primeiro aspecto. A partir do momento que a pessoa começa a ter uma programação, e assim, eu lido hoje muito com, tem alguns diretores de empresa e com certeza hoje aqueles que performam melhor são aqueles que praticam esporte, inclusive esportes de alta intensidade. Sim. Então eu atendo alguns que são triatletas, que são ciclistas, são corredores, e essas pessoas têm uma performance muito interessante no trabalho. Por quê? Porque, no geral, aí entra os outros componentes que você perguntou. A atividade física melhora a memória, a atividade física ajuda na questão da construção do foco, ela ajuda na construção da Aprendizagem. descompressão, Uhum. da aprendizagem, do equilíbrio emocional. Então, ela vai ser um contexto muito importante e é interessante o quanto que dá, por exemplo, no atendimento individual, você recorrer a exemplos do esporte para ajudar a pessoa a fazer a transposição disso para o trabalho. Porque às vezes a pessoa está passando um momento difícil, tá, legal, vamos pegar uma situação de uma prova onde você teve que superar uma dificuldade. Então, essa ancoragem do esporte, ela é muito rica. Aham. Entendeu? Serve, né? É paralelo à vida Sim, mesmo, com né? certeza. Perfeito. Tem muitos estudos que falam do fator neurotrófico Sim. derivado do cérebro, né? Que Uhum. em atividades intensas, moderadas, realmente ele aumenta essa proteína, né? Sim, aumenta. Você tem questões de melhoria de memorização, você tem a melhoria de aprendizagem, né? Então tem uma série de componentes.
o nosso cérebro ele é muito plástico. Né? Então, neuroplasticidade. Exato. Né? Da meditação à corrida, há vários estudos que mostram que as atividades que você faz, elas vão fazendo modificações no seu sistema de conexão. O estado de flow. E aí? Estado de flow. O estado de flow ele é um estado que ele é derivado muito do fazer de maneira subconsciente. É um estado de conexão muito forte, né? Acho que tem um componente aí, o conceito de flow, ele ficou muito popular, mas acho que a gente tem um componente, quando a gente pensa, né, na separação de self 1 self 2. Então vamos pensar que aí dentro da cabeça da Mônica existem duas Mônicas. Uma Mônica consciente, racional, que fala isso dá, isso pode, isso não. Essa voz é o self 1 da Mônica. Mas existe um self 2 que ele não fala. Ele é um self mais, ele é um componente mais subconsciente. Ele é o que está mais agindo ali. A gente fala que em alguns tipos de performance, o indivíduo ele consegue silenciar essa voz crítica. Né? Então, ao invés de ter aquela voz lá na cabeça dizendo assim, olha, você não vai conseguir, ou você desiste dessa prova, para de correr, você está com dor no joelho, topé tá doendo, olha a unha, nossa, o que você está fazendo isso, essa poeira, acaba isso logo, para que você veio fazer isso, onde você quer chegar com isso, você não é para isso. Todas essas vozes, esses componentes de self 1, eles vão sendo silenciados a ponto de você simplesmente fazer. O estado de flow é quando o indivíduo simplesmente faz, né? Sem ele ficar julgando. E a corrida tem muito isso. Eu já te falei que momentos que você está correndo, realmente, você tem um foco, uma concentração. Exato. Que é muito assim, além. O exemplo simples é a preocupação com o relógio. Por exemplo, quando você está em flow, você não vai ficar olhando para o teu relógio para ver quanto tempo de corrida. Você vai, no geral, simplesmente correr. E aí você vai conseguir a aplicação da sua melhor técnica. Certo. Tá? Porque você está leve ali, você está encaixado naquele movimento. Então, ele está fazendo sentido para você. Você não está ali pensando, tipo, como vai ser? Essa luta, né? Essa luta interna, né? Ela é, com certeza, um componente de perda de energia. Sim. Porque qual que é o grande lance do flow? A tua energia está inteiramente disponível para performance. Perfeito, Alex. Tem também... esse projeto veio com o motivo de você pode encontrar apoio, né, para praticar esporte, para realizar seus sonhos, para ir atrás de autoconhecimento, né, amor próprio, tudo. Mas tem momentos que você não encontra apoio. Só empecilhos, objeções, pessoas que não te entendem, né, que minhas razões não são as suas, né, e tá tudo bem, né. O que você faz com isso? Eu acho que a gente tem que começar a compreender que são poucas as pessoas que realmente vão torcer pela gente, né? Eu sempre brinco isso. As pessoas têm expectativas às vezes, mas são meus familiares. Não necessariamente estão torcendo para você. Mas é meu esposo, minha esposa. Não necessariamente está torcendo para você. Isso não quer dizer que é um problema. É que às vezes em alguns momentos as pessoas não vão diretamente te apoiar, te sustentar nesse processo, porque é uma questão sua. Inclusive, saber lidar com essas resistências, com essas dificuldades, é parte do processo, né? Mas que processo, né? Aí tem sempre um componente que é o quanto a gente precisa de aprovação. Certo. Né? Eu sempre falo isso, acho que uma coisa é você ter acolhimento, outra coisa é a aprovação. A pessoa pode dizer, não concordo com você, não acho que isso é legal, mas te acolho. Vai lá. Perfeito. Eu tô aqui contigo, vai lá. Eu tenho aquele documentário Free Solo, tem um momento em que a namorada dele é totalmente contrária ao projeto dele escalar o El Capitan, né? Sim. Porém, ela tá lá com ele. Quer dizer, ela o apoia, mas não o aprova. E alguns momentos vão ser esses. As pessoas às vezes vão te apoiar, dizer ok, mas não concordo. Em alguns momentos as pessoas vão até aprovar, falam vai lá, mas não te apoiam. E tudo bem, faz parte desse processo. Sim. Né? Eu acho que aí também tem um pouco dessa nossa necessidade de ter, olha... porque às vezes também a gente tem que tomar cuidado com vaidade. Às vezes a gente quer que as pessoas
nos aplaudam. Aí eu acho Sim. que é vaidade. Assim, eu pergunto isso, no meu caso, realmente, eu venho medicina, pedagogia e agora educação física, né? Eu iniciei também uma outra faculdade, né, de educação física. E no caminho, no percurso, você encontra, né? Nossa, faz, mas agora? O que você está fazendo com 47 anos outra faculdade? Né? E assim, eu encorajo as pessoas, né? Eu tenho que encorajar mesmo. É uma coisa que faz bem para você, que você gosta, Sim. né? Então vai na frente, né? Mas é o que você fala, é diferente o apoio da aprovação, né? E é diferente também dessa questão do quanto as pessoas estão dispostas, né, a compreender você também. Porque assim, eu entendo, é uma decisão individual, pessoal, é Perfeito. para mim, né? É um preço que você vai pagar. E também é uma coisa importante, as pessoas também têm uma tendência de querer dividir o preço que elas pagam com as outras pessoas. Sim. É uma escolha sua, né? Então, assim, algumas escolhas são minhas e eu vou pagar esse preço. Eu vou seguir mesmo que as pessoas não concordem com ele, certo, entendeu? Né? Para a gente tentar transformar, fazer uma coisa para nós mesmos, né? Você acha que precisa um pouco dessa aprovação ou dessa ajuda no começo? Acho que todo tipo de apoio, ele ajuda muito, né? Eu acho que nós somos um bicho social. Sim. Né? Então, assim, treinar com grupos, né? Exato, assim, Pessoa que está saindo do sedentarismo. Exato. Então, assim, eu sempre falo, é muito solitário quando você vai ali sozinho para uma academia e tal. Quando você tem um grupo de apoio, né? E a gente vê de pessoas que abandonam as drogas a pessoas que vão para o Vigilantes do Peso, o grupo tem um efeito importante. Então, construir uma rede de apoio é um componente fundamental para qualquer tipo de mudança. Porém, a gente sempre tem que dimensionar, entendendo que esse apoio, ele não é uma garantia. Né? Então, eu acho que é fundamental? Sim. Ajuda muito correr em grupo? Ajuda muito. Só tem que tomar cuidado com o grupo. Se você correr com um grupo que é pior que você, aí o apoio deixa de ser... Aí o treinador te orienta para sair da zona de conforto para... Se você quer performance, esteja entre os melhores. Sim. Né? Não, né? Esteja em referência daquelas pessoas que performam muito bem. Então treinem com quem treina bem e tal. Agora, se você quer começar, todo grupo vai ajudar. Perfeito. Dicas que você daria para essa pessoa, né, para melhorar seu estilo de vida, né? Você fala que faz essa história clínica, né? Sono, alimentação, atividade física. Tem acompanhado pacientes que têm melhorado com atividade física e mudanças nesse aspecto? Eu sempre parto da ideia do comece simples. As pessoas às vezes querem estabelecer uma mudança ideal. Então eu quero começar a fazer dieta, eu quero começar a fazer atividade física, eu quero começar a melhorar o sono. Ela quer mudar tudo de uma única vez. E ela quer fazer uma sequência de mudanças muito complexas. Então, por processo, exemplo, né? Exato. Às vezes ela quer começar e ela escolhe fazer atividade física numa academia que fica a quilômetros da casa dela, tá fora de mão. A gente estava conversando um pouco aqui no bastidor, eu troquei de academia com base no critério de eu quero uma que seja mais fácil, mais rápido para mim, porque ter que entrar no shopping, estacionar carro, né, o treino de natação te toma mais tempo para algumas coisas, então eu vou me focar naquilo que torna mais simples. Então, tornar as mudanças mais simples é a dica principal para mim. No segundo momento, eu acho que a gente tem um componente de, eventualmente, busca ajuda. Né? Então, busque apoio, tome cuidado com conteúdos que você tem acesso. Às vezes tem conteúdos que ajudam, tem conteúdos que frustram. Então, selecione bem esses conteúdos. Mas, assim, busque ajuda e você vai conseguir, nesse processo, ter uma mudança mais simples. Mas, assim, começa pequeno. Eu sempre falo, você precisa começar correndo? Não, você pode começar caminhando. Tá? Você pode caminhar no condomínio. Né? Você pode começar a ter o hábito de regularmente caminhar 40 minutos, 30 minutos. Né? Eu posso caminhar com o meu cachorro 20 minutos todos os dias de manhã. Isso é um componente. Eu posso ir desse processo. Eu posso começar com 2 flexões, com 3 abdominais. Ok. Não queira dizer, mas como eu não consigo começar de forma ideal, não começo de jeito nenhum. Isso é autossabotagem. Perfeito. E Alex, qual que é a sua razão de praticar seu esporte? Olha, Mônica, eu sempre gostei de me desafiar.
eu acho que eu vivo numa luta muito grande comigo mesmo. Eu sempre gostava de andar de moto, né? Então eu sempre fiz viagens muito longas de moto. E a viagem de Já moto, correu também, né? exato, já corri também. E todos os esportes e todas as experiências que eu tive era uma grande luta comigo mesmo. Hoje, no tiro ao prato, para mim, ele é uma disputa com a minha emoção. Assim, ele me exige equilíbrio, ele exige um estado mental muito forte. Eu tenho a sorte hoje de estar sendo parte de um time que, para mim, eu considero os melhores. Então, eu treino, pratico com pessoas que eu considero grande referência. E a descoberta desse esporte para mim, que é recente, faz mais ou menos, também foi reflexo de pandemia, Sim. ela com certeza me trouxe ali uma oportunidade muito interessante, além do convívio social, de superar. Assim. Eu me considerava uma pessoa com muita concentração, hoje eu vejo que não. Então, Mas tem melhorado? tenho melhorado, e tem me ajudado em controle emocional. Então, assim, para mim, o esporte, ele é um desafio comigo mesmo. E a escolha desse esporte, ele veio para entrar na minha vida no momento em que eu precisava evoluir em alguns aspectos pessoais. E que outras coisas você começou a fazer por causa desse esporte? Mudei alimentação, mudei atividade física, mudei leitura, comecei a estudar mais performance, mais aspectos, né? Eu introduzi algumas práticas no meu cotidiano, né? Então, assim, mudou bastante coisa. Que bom. E, assim, teve muitos ganhos também, socialmente, né? Viagens, né? Viagens, obviamente, as competições ajudam a gente a viajar. E ajudam também a passar alguns momentos desafiadores na minha vida pessoal, né? Como a Certo. construção da minha casa, que você precisa ter um momento para descomprimir, o esporte ajuda muito. E eu acho que é Não uma quer coisa matar o muito legal. pedreiro, né? Exato, exato. Senão você, né, você vai para essas questões e assim, eu percebi também um outro ganho que é conhecer outros pontos de vista, assim, outras Sim, pessoas. Eu acho que isso ampliou muito a minha visão de mundo. perfeito, né? Muito obrigada, Alex. Né? Cada um tem sua razão, seus Sim. motivos, né? E eu queria encorajar as pessoas que sejam seus próprios incentivadores, né? Olha, Mônica, eu te parabenizo pelo projeto, mas eu sempre digo Obrigada, isso, que mais do que o discurso é a prática, e assim, o seu exemplo arrasta, né? Quer dizer, se obrigada. é bem legal, assim, eu vi a tua trajetória e o quanto que você hoje é tão natural pensar que você vai às 5h30, 6 horas da manhã correr, treinar, esse tipo de coisa, né? Disciplina, dedicação e Disciplina, persistência. e o quanto que, né, você comentou, de uma necessidade de sair de casa no momento Ter uma de invasão, razão, isso se transformou num conjunto de ações estruturadas, pensadas, a ponto de você estar sim, estudando, fazendo sim. faculdade. Então eu acho que o teu exemplo arrasta. Muito obrigada, Alex, por estar comigo, né? Desde antes, durante, agora e no futuro. Muito bom. Obrigada, viu? E você, qual é sua razão